Eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre uma decisão do governo federal que mantém a restrição para a autorização de empréstimos consignados a beneficiários do Bolsa Família. O Sátiro Salles está chegando com essa informação porque enquanto o governo toma essa decisão no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, o presidente do INSS determinou por meio de uma portaria que esse tipo de crédito, ou seja, empréstimo consignado, pode ser feito para quem recebe o BPC. Enquanto o governo sustenta a decisão de não reabrir a autorização de consignado para o Bolsa Família, mesmo com a determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, que considerou constitucional a concessão deste tipo de empréstimo para beneficiários de programas sociais, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, assinou uma instrução normativa que reabre o consignado para idosos e deficientes de baixa renda que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O BPC, que é concedido a pessoas deficientes ou a idosos quando a renda per capita é inferior a 1/4 de salário mínimo, tem o valor de um salário mínimo, R$ 1.320. O INSS suspendeu em março as operações sobre empréstimos consignados para beneficiários do BPC, à espera de uma decisão do STF. O presidente do INSS admitiu que considera prejudicial o empréstimo com desconto em folha para quem é contemplado com o BPC, mas como há previsão legal, conforme enfatizou, precisa cumprir a lei. Ele recomendou, porém, cautela, porque o empréstimo pode piorar ainda mais a situação dessas pessoas. Quanto ao consignado para quem está no Bolsa Família, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, foi muito claro. O STF analisou a questão do ponto de vista legal e que a pasta analisa o aspecto social. E mais, o Bolsa Família não é salário, é um auxílio concedido pelo governo para assegurar a sobrevivência das famílias, atendendo pessoas abaixo da linha da pobreza e que, se essas pessoas comprometerem um valor mensal com pagamento de prestação, estará comprometido também o principal objetivo do programa, que é a alimentação. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. São decisões, jornalista Beto Almeida, com repercussão em uma faixa importante da população de baixa renda e que tem aí também expectativa de ter acesso a crédito, mas essa decisão no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, no que diz respeito aos beneficiários do Bolsa Família, ou seja, manter trancada essa decisão sobre a concessão de empréstimos consignados para quem recebe o Bolsa Família. O argumento é que é uma medida do ponto de vista prudente para evitar o endividamento dessas famílias. Luciano, eu concordo com a opinião e a visão que tem o ministro Wellington Dias, quando ele diz o seguinte: não encare o Bolsa Família como uma questão de aposentadoria, porque não é o caso. É um benefício social. E é um benefício social, Luciano, que lida diretamente com uma faixa da população que ela tem problemas, principalmente em garantir o mínimo de sustento básico dela, a começar pela alimentação. Lembrando que quem questionou esta ação, essa decisão, inclusive do então presidente Jair Bolsonaro, de estender os empréstimos consignados para os beneficiários do antigo Auxílio Brasil, que voltou a ser Bolsa Família, foi o PDT. Porque o PDT, lá no ano passado ainda, ele disse o seguinte: olha, na realidade o que nós estamos aí estimulando é um superendividamento de uma parcela da população que é beneficiária do Bolsa Família e que já compromete grande parte desse benefício, Luciano, antes mesmo de ter recebido o pagamento, ou medo do pagamento cair, como se diz, na conta. Porque quando cai o empréstimo consignado é isso, ele já é descontado ali, doutor. Na hora que cai o crédito, o banco já tira o dele. Ou seja, o banco não tem perdas, mas as famílias têm. E eu entendo assim que essa medida, apesar do Supremo Tribunal Federal ter feito esse entendimento de que pode sim fazer esse empréstimo consignado para o pessoal do Bolsa Família, eu entendo também que nesse caso, para o pessoal do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social está correto. Já para o pessoal do BPC, não. Concordo com você, jornalista Beto Almeida.
A gente discute muito aqui, se conflita, mas nesse caso, essa decisão do ministro Wellington Dias garante aí essa renda para os beneficiários do Bolsa Família sem atropelos e sem comprometimento de parte dessa renda com empréstimos consignados. Porque esse dinheiro é garantido, como bem disse o ministro, para alimentação. É ação social. É uma ação social. Então, não vamos querer que essa faixa da população que já vive na condição de pobreza chegue à extrema pobreza, porque o empréstimo, ele dá esse dinheiro, dá um fôlego circunstancialmente, mas em 24 horas já está fora do bolso de quem pede um empréstimo consignado e ao longo dos meses subsequentes tem o desconto que acaba deixando essa renda ainda menor e comprometendo o orçamento doméstico e alimentar dessas famílias. Então, é uma decisão prudente. E outro detalhe, Beto Almeida, como nós temos uma volatilidade muito volátil, né? Esse cadastro do Bolsa Família, entra porque família, sai tem família. atualização a cada mês, então até as próprias instituições financeiras não tenham tanto interesse nesse tipo de empréstimo, porque você tem uma... Interesse até que tem, porque eles não perdem. Entendeu? Luciano, aumentou. Você lembra que o presidente Jair Bolsonaro aumentou de 35% o limite do desconto em folha para 45%. Ou seja, comprometendo praticamente 50% do que o cara recebe do Bolsa Família. Vou retirar o que eu ia dizendo sobre o desinteresse, mas quando a gente fala em valor global, que o Bolsa Família movimenta a cada mês 20 bilhões de reais, então quando você fala nessa cifra, quem é que não tem interesse de buscar uma fatia para empréstimo